Olá! Sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez na vida? Hoje a gente vai explorar uma ideia simplesmente fascinante. E se todas as religiões, em vez de serem concorrentes, fossem, na verdade, capítulos da mesma grande história espiritual? Vamos mergulhar nesse mistério juntos. Pois é, essa é uma daquelas perguntas que acompanham a humanidade, não é mesmo? Desde os vales do rio Indo até as planícies da Judéia, cada povo olhou para os céus em busca de respostas. E o resultado? Esse mosaico incrível de crenças que a gente conhece hoje, cada um tentando decifrar os grandes mistérios da vida. Então, a grande questão é: será que são verdades que brigam entre si? Ou será que cada uma delas é uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco? A ideia que a gente vai investigar hoje é exatamente essa: a de que existe um plano maior, um desenho cósmico sendo tecido ao longo da história para guiar a nossa evolução. E olha que interessante. O ponto de partida aqui é que a religiosidade não é algo que se aprende, mas algo que a gente já é. É como se fosse uma busca que já nasce com a gente, sabe? Uma espécie de bússola interna que faz parte da nossa essência. Pensa só nisso, uma faísca divina dentro de cada um de nós. A busca por se conectar com algo maior, segundo essa visão, não seria uma invenção da nossa cultura. Seria, na verdade, o despertar de uma memória muito, muito antiga. Algo que está gravado no nosso DNA espiritual. É difícil para a gente imaginar hoje, né? Mas antes de existir livro, antes de existir a escrita, a sabedoria era como uma chama, passada de mão em mão. O conhecimento era vivo, fluía direto de mestre para discípulo, o que garantia que a essência da mensagem fosse preservada de uma forma muito, muito poderosa. Beleza, até aqui tudo bem. Mas agora a história fica ainda mais fascinante. Pensa nessa faísca espiritual única. O que aconteceu com ela? Bem, ela se dividiu em duas grandes correntes, como dois rios de sabedoria que foram moldando o jeito de pensar do planeta inteiro. De um lado, a gente tem o pensamento do Oriente, mais poético, mais filosófico. Do outro, as tradições aqui do Ocidente, que nasceram lá com Abraão. São como dois braços enormes, mas que vêm do mesmíssimo rio de sabedoria. E para ter uma ideia da profundidade disso, olha só os Vedas. É impressionante. Conceitos como a reencarnação, por exemplo, já estavam lá nos poemas deles há mais de 6.000 anos. Pensa bem, isso é milênios antes do Ocidente sequer começar a discutir essa ideia a sério. E é aqui que tudo se conecta. Isso tudo nos leva para a ideia mais central e talvez mais ousada de toda essa análise, a de que existiu e existe um plano espiritual super bem coordenado para iluminar a humanidade inteira. Pare e pensa um pouco. E se todas essas melodias religiosas que a gente ouve pelo mundo não fossem só um acaso? E se elas fossem parte de uma composição gigantesca, orquestrada por uma inteligência superior? É aqui que a gente chega no coração da tese. Segundo essa perspectiva, a figura de Cristo teria sido o grande arquiteto espiritual desse plano todo. Ele teria lá do plano espiritual enviado mensageiros para todas as civilizações, preparando o terreno para uma compreensão maior da vida. E o alcance desse plano seria uma coisa global de verdade. De Krishna na Índia a Buda lá nos Himalaias, de Confúcio na China a Zaratustra na Pérsia, todos eles seriam como emissários, cada um trazendo uma pecinha desse quebra-cabeça divino, perfeitamente adaptada para a sua cultura e para o seu tempo. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se o plano era tão perfeito, por que o que a gente mais vê por aí é divisão, é conflito? Bom, a resposta, como quase sempre, está no fator humano. A ideia aqui é que as civilizações são como nós. Elas têm um ciclo de vida. Elas nascem, crescem, chegam no auge e, inevitavelmente, começam a entrar em declínio. E é justamente aí, nessa fase de declínio, que a coisa desanda. É quando a mensagem pura, original, começa a ser distorcida. A espiritualidade, que era para libertar as pessoas, acaba virando uma ferramenta de poder e controle. É nesse momento que o fanatismo, a sede de poder, a ambição pessoal, tudo isso começa a envenenar a fonte. Aquela mensagem pura de amor é distorcida, vira um dogma rígido e o que era para unir acaba construindo muros e separando as pessoas. Mas, depois de séculos de separação, começou a surgir um movimento para curar essa ferida, sabe? Para tentar reconstruir a ponte entre a fé que a gente sente no coração e a razão da nossa mente.
Essa linha do tempo aqui mostra a jornada completa. A gente começa lá na antiguidade, com uma sabedoria espiritual que era unificada, aí vem o iluminismo, a ciência ganha força e cria-se uma separação. Mas aí, finalmente, a gente chega no século XIX, quando começa um esforço de verdade para construir uma ponte e juntar esses dois mundos de novo. E tudo isso nos traz para o ponto principal de toda essa jornada. A grande sacada de que o foco não deveria estar nas diferenças de fora, nos rituais, nos nomes, mas sim na essência que conecta todas as grandes tradições espirituais. E a ideia é basicamente esta, olha que simples e profundo. O que salva é a mensagem, não o mensageiro. Não importa o nome de quem trouxe a lição ou como é o ritual. O que realmente importa, o que transforma, é a verdade que está ali, dentro da mensagem. Olha que exemplo perfeito. Jesus e Buda. Eles viveram em culturas completamente diferentes, falavam línguas diferentes, e ainda assim os dois ensinaram a mesma verdade radical sobre o perdão, sobre o amor incondicional. A melodia é a mesma, entende? Só os instrumentos é que mudam. Então, a grande lição é essa: olhar além dos nomes, além dos rituais. É a gente conseguir enxergar a essência que é comum a todos eles. É entender que, no fundo, todos os grandes mestres estavam apontando para a mesma montanha, só que por trilhas diferentes. E isso nos deixa com uma reflexão para levar para a vida. Se a gente aceita que todos os caminhos têm um pedaço da verdade, isso não é o fim da conversa, é o começo. O desafio agora é outro. Será que a gente está disposto a olhar além dos rótulos e encontrar essa melodia em comum para construir um futuro diferente? A pergunta fica no ar.